Só para confirmar, gente, vamos só desligar o microfone e assim que que o Augusto liberar aí, vocês já vão fazendo as perguntas. Augusto, está contigo. Beleza. Um exercício que eu vou passar para vocês também é o quê? Vocês treinarem a leitura do preço rápido, tá? A gente tem que treinar a leitura do preço de forma rápida. Uma coisa legal, muito top para vocês fazerem, para estimular essa leitura do preço rápido, é colocar em times menores. Eu amo demais o time de 15 e 10 segundos, porque aqui você vê a formação do preço sendo mais rápido, é maior do que... Você vê o preço se desenvolvendo mais rápido do que na tela de 1 minuto. Só que, para isso, a gente precisa acabar de dominar a leitura, saber nossas marcações. Então, depois que vocês tiverem a aula de leitura gráfica, comecem a dar uma olhada no gráfico de 15 segundos, que vocês vão ver que os movimentos que ele faz dentro dos lotes são os mesmos. Só que, porém, o preço se desenvolve mais rápido. Quais são as dúvidas, Robson? Augusto, eu estava revendo aqui, na verdade, ela vai ser tirada amanhã com a leitura gráfica. Eu acho que não sei se é interessante, ele estava perguntando a respeito de algumas reversões aqui, o Carlos, mas é de leitura gráfica e na confluência que a gente vai tirar essa dúvida. Porque se você for explicar ali agora, acho que você vai ter que entrar muito a fundo nos outros temas, entendeu? Então, acho que pode seguir a aula aí. Ah, sim, legal. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre marcações, né? Já que a gente já sabe tudo que tem que ser marcado. Tá com frio? Gente, me dá só um minuto, desculpa aí, rapidinho. Voltando. Então, agora que a gente já sabe tudo que tem que ser marcado, a gente vai ver sempre o trabalho do preço atual em relação para onde ele está voltando nas nossas marcações, aonde o preço tem que reverter. Aqui é legal que a gente tem que saber já a divisão de preço, fracionamento, lote, para a gente poder fazer as nossas marcações. Aqui, está o trabalho do preço atual. Está vindo em cima desse lote de compra, que foi formado em cima desse lote de venda. Que marcações que eu tenho que fazer aqui que são importantes para mim no trabalho atual do preço? Opa, aí eu vou chegar. Aqui eu sei que o meu lote foi formado, começou a formar meu lote de venda. O que aconteceu com o meu lote de venda? Reversão, posição, continuação, né? Outra continuação e reversão aqui, tudo bem. Vou marcar minhas posições de continuação. Essa minha outra posição fechou um lote. Essa outra posição deu continuidade no preço. Olha que legal. Aí eu pego e venho para cá. Já que eu tenho essa pernada marcada,
Agora eu pego e venho para aqui para ver o que, que o preço fez em relação a tudo que está marcado aqui. Augusto, só aceitam o Adailson que está tentando entrar aí. Ah, tá. Pronto. Aí agora eu faço o quê? Uma leitura do preço quando ele voltou nas marcações que a gente fez aqui. A gente teve essa posição que rompeu essa divisão de preço, que é uma posição muito forte. Então a gente tem que marcar ela, porque o preço está indo em sentido ela, tá vendo? Porque aqui eu sei que é uma continuação, aqui eu sei que é uma posição de continuação dentro do nosso lote de venda. E eu sei que essa posição foi rompida por essa posição que veio de uma reversão. Então, essa posição é importante para nós. Quando você sabe o fracionamento do preço, a divisão do preço, você sabe que posicionamento depois que surgiu, depois dele, diante dele, se é forte ou se não é, através dos rompimentos que ele faz. A partir daqui, a gente teve uma continuação, é uma posição forte que tem uma continuação. Ela expirou dentro do lote, né, de venda, e a nossa posição de continuação está aqui. Tanto é que o preço já está aqui, ó, fazendo um trabalho em cima das marcações que a gente está analisando. Ó. Continuando aqui, a gente tem essa outra posição aqui de compra, que está dando continuidade nesse lote, né? Fechando essas demandas aqui. Essa aqui é uma posição forte para nós, que se o preço rompeu com o comando, ele vai continuar. Está se segurando. Então, todas as marcações que você sabe fazer lendo o preço, você vai ver que o preço está trabalhando em cima delas. Depois que você domina essas marcações, aí a gente vai para a regra do operacional. Tá, a gente sabe o que, é que o preço está fazendo, mas enquanto o preço está chegando na nossa marcação, o que, que acontece? Ele tem um novo registro de alta, ele tem um novo registro de alta, ele está expirado acima da nossa posição de compra, ele tem uma pressão de alta. Esse preço aqui é um preço forte em relação a esse preço que está sendo desenvolvido aqui, porque ele está rompendo esse comando. Então é por isso que essa vela aqui está sendo verde. Então você vai somando confluências para a gente trabalhar em cima das marcações. Se essa daqui é uma marcação que você fez em cima de um ponto que pode reverter, a gente vai somar as confluências para ver se o preço realmente vai reverter. Olha o que está acontecendo. Essa marcação foi feita lá atrás, num posicionamento de venda. Quando chega aquele domínio de venda. E se ele passar desse posicionamento aqui, que já demonstrou domínio de venda, a venda vai continuar novamente. Como que eu sei disso? Através das marcações que a gente faz lá atrás no gráfico, para a gente ter como referência onde o preço está buscando para ele ter uma reversão ou uma continuidade. A lógica do operacional é reversão. E quando ele rompe as marcações nossas de reversão, o preço continua. A aula de marcação ela é bem simples depois que você domina tudo que tem que ser marcado.
E aí você vai fazendo as marcações atuais no preço e vai ajustando as suas marcações de acordo com o que o preço vai fazendo. Se lá atrás o preço revertia, se lá atrás... Eita, sem querer, apertei aqui. Augusto, as Você travou a perguntas. tela? A Vocês estão tela vendo a tela? a tela travou. Outra coisa, Augusto, as perguntas vão ser feitas no final ou pode ir fazendo as perguntas durante a aula? Podem fazer agora, se quiser também. Tá, entendi. Pergunta: existe alguma marcação mais forte do que a outra? Essa é a primeira pergunta. Não, não existe. Existe o trabalho do preço até ele chegar na marcação. Se o trabalho do preço for um preço forte, um trabalho de força, o preço vai romper. Aí, como que a gente identifica? Velas de rompimento, velas que romperam divisão de preços no sentido contrário que ele está indo, vela que está deixando entrega, futura entrega, pressões de nova alta, pressões de nova baixa, rompimentos de lote. Então, a gente vai ter que ir somando tudo. Não existe marcação mais forte e mais fraca. Existem marcações que servem de referências para a gente ter para a gente ter ação no nosso operacional. Augusto, seu gráfico está invertido. Está invertido. Mais alguma pergunta aí? Sim. Vamos lá, o Carlos está perguntando aqui, ó. Ele está tendo dificuldade em relação a fracionamento do preço. Ele não está conseguindo entender 100% em relação ao fracionamento do preço. Essa é a outra pergunta. O fracionamento do preço ele está dentro de um lote. Aqui a gente tem um lote de venda. O fracionamento do preço são todas as posições que vão surgindo dentro desse lote. Aqui eu comecei com uma posição. Aqui eu tenho uma outra nova posição, porque ela rompeu esse pavio dessa posição anterior. Aqui eu tenho um fracionamento de venda, eu tenho dois preços continuando dentro de um lote só. E continuando, eu tenho mais um outro fracionamento aqui, mais uma nova posição. Cada posição que você tem dentro de um lote é um fracionamento do preço. Esses fracionamentos são importantes para a gente identificar onde tem a divisão de preço. Porque, como vocês viram, como eu expliquei, a gente marcou aqui atrás a divisão de preço. E a divisão de preço se marca nos fracionamentos. O que é a divisão de preço? Você só tem preço de venda. Você só tem preço de venda. É um lote de venda. Você só tem preço de venda. Mas aqui você tem que saber aonde o preço se dividiu, aonde teve a ação de comprador, aonde teve a nova injeção para o preço continuar. E isso a gente identifica através dos fracionamentos. Fracionamento nada mais é do que você pega um lote completo e separa, você fraciona, você quebra a divisão do preço, você identifica a quebra do preço. Tudo isso é um preço de venda, mas não é um preço único. É um preço que foi quebrado através dos posicionamentos. Então, o fracionamento é para você identificar os posicionamentos. Fração significa parte, pedaço. Então, é para você identificar as partes do preço enquanto ele foi trabalhado. Esclareci para você alguma dúvida mais? Ele falou que essa daí tá ok. Em relação a nova alta e nova baixa, como que eu posso considerar que é uma nova alta ou uma nova baixa? Se você entende já os lotes, você entende os registros que estão nos pavios, e você entende que você tem uma nova posição sempre que o corpo rompe esses pavios, e se você tem uma nova posição, a partir dali você tem um primeiro registro contabilizado no pavio, seja de compra ou seja de venda. Sempre que acontecer esse rompimento dos pavios, das demandas anteriores, e você tiver um novo registro
um pavio acima de todas essas demandas, você tem uma nova alta e tem uma nova baixa. E, de novo, eu falo, não tem ponto mais forte e ponto mais fraco no gráfico. Nova alta e nova baixa é referência de marcação para a gente ver como o preço vai trabalhar ali. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu esclareci? Ok, ele falou que ok. Numa reversão, eu devo marcar o candle verde ou o candle vermelho? Ou Legal essa vice, ou pergunta, vice, ou legal. vice-versa? Você marca os dois dependendo de como se encontra o preço nessa reversão. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem uma reversão, certo? O que que acontece? A reversão ela é interessante para nós porque você está vendo um preço de alta, né? O vendedor ele fecha o preço e se posiciona a abrir um novo preço de venda. A reversão é interessante para nós para saber aonde o vendedor está fechando o preço de compra. Então você vai marcar no final da vela verde, tá? E no final e no começo da sua vela vermelha. O que que acontece? Eu gosto de marcar também o pavio dessa vela verde que você vai marcar. Por quê? Porque apesar de aqui ser uma indecisão, é de onde o vendedor está defendendo o preço aqui, está defendendo a taxa. Se o preço trabalhar para baixo aqui no corpo das velas, ele está trabalhando numa decisão do mercado. Se ele trabalhar no pavio, está na indecisão, mas eu sei que na ponta desse pavio eu tenho um posicionamento vendedor ali. Então, dependendo de como o preço chega ali, eu tenho uma referência interessante também. Reversão, então, é sempre onde fecha a vela e abre a outra. Se for reversão de alta, a mesma coisa. Aqui, eu marco onde fechou a vela vermelha. Como teve um gapzinho ali, eu marco onde começou minha vela verde. E eu marco aonde, no nosso pavio aqui, que é onde está defendendo o nosso comprador. Se você quiser marcar mais ainda, eu gosto de marcar todas as referências. Eu marco no pavio também. É a minha primeira vela da posição. Que é o nosso primeiro registro de baixa no nosso lote de compra. E dá para notar que o comando não rompeu aquele pavio que você acabou de marcar e reverteu o preço, ó. Sim. Ótimo. Outra pergunta. Num fracionamento de preço, existe a divisão de preço e a divisão de taxa. Como que eu marco uma e a outra e qual a diferença de divisão de taxa e divisão de preço? Vamos lá. Vou apagar tudo aqui, tá? A diferença entre divisão de taxa e divisão de preço. A divisão de preço ela está relacionada com o fracionamento, certo? Eu tenho uma posição e tenho uma outra posição. Oi, filho. Você pode tirar na escola aqui? Não, papai não morava. Você morava onde? Lá na cidade, papai nasceu. Depois o papai conversa com você. Vai cá, fazer. Então, eu tenho meu fracionamento. Como que é formado o preço daqui para aqui? A divisão de preço é para você entender como que é formado o preço daqui para aqui. É como você lê essa formação de preço. Então, a divisão de preço é importante para nós porque eu sei aonde terminou a minha injeção de venda. Eu estou falando daqui, dessa vela, tá? Eu sei aonde terminou a minha injeção de venda. Eu sei aonde começou a minha próxima injeção de venda aqui, na nossa vela, terminou simétrico aqui, tudo bem. Mas eu sei que nessa divisão de venda eu tive uma ação de compra que veio até esse pavio aqui, ó.
A divisão de preço é importante para nós, porque se o preço travar aqui, quando ele estiver voltando, ele vai respeitar o posicionamento de venda, porque isso daqui é uma taxa de defesa. Mas se o preço romper e parar dentro do pavio, ele tem uma indecisão, porque foi nessa indecisão que foi decidido o movimento de venda. Agora, se o preço tiver de alta, subir e romper esse pavio, ele vai ter uma confirmação de alta. A divisão de preço é importante para nós saber os limites do preço, saber os limites de até onde está o domínio de compra e domínio de venda. Então, se eu tenho uma vela verde que sobe e trava na minha linha, eu sei que ela fez uma entrega na ação de compra, mas aqui é domínio de venda, o preço vai descer. Mas se eu tenho um preço que rompeu esse nosso pavio mais a nossa posição, eu tenho uma confirmação de nova alta. É por isso que é importante a nossa divisão de preço, a leitura da divisão de preço, porque você identifica onde teve a sua última contabilização de compra, e se o preço está acima dela, ele está confirmando o movimento de compra. E se o preço se mantém dentro da sua posição da divisão de preço, ele está confirmando que está sob ação de venda. Respondi a pergunta. Tem uma outra, Robson, qual que era? E a divisão de taxa, né? Aí você falou da divisão de preço e a divisão de taxa. A divisão de taxa, ela é encontrada de forma macro através dos padrões que a gente falou lá, né? Final de taxa únicos, comandos e tudo. Mas a divisão de taxa é sempre a formação de um novo preço em cima de uma taxa nova registrada anteriormente. O que que eu digo? O que que eu falo isso? Se eu tenho um registro aqui, eu tenho um preço registrado contabilizado. Esse preço existe agora no gráfico. Esse preço, para ser trabalhado, ele precisa ser fechado. Para ele ser fechado, uma ordem precisa ser entregue. Quando você trabalha um preço, um fechamento de um preço, existem duas formas dele ser trabalhado. Quando ele faz a entrega e o preço expira dentro do pavio certinho, ou quando ele faz o rompimento. Todo rompimento é considerado também um fechamento de preço. Todo fechamento de preço é identificado por taxas que são rompidas, deixando umas novas demandas. Então, essa taxa que você tem aqui, na forma micro, porque é isso que a gente usa o operacional da forma micro. É por isso que divisão de taxa, para nós, é visto até dentro dessas velas menores, dentro desses lotes menores. A gente trabalha em cima das contabilizações do pavio como taxa, porque isso aqui tudo é uma taxa registrada aqui, ó. Então, a gente precisa dessas referências. Divisão de taxa o preço trabalhou nessa taxa, então agora ele trabalha ou acima dessa taxa ou abaixo dessa taxa. Por isso que é divisão de taxa. É divisão de saber como e onde, de qual lado o preço vai trabalhar, se é acima de uma taxa que você identificou ou se é abaixo. Foi claro? Alguém tem mais alguma pergunta? Só mais duas aqui. Uma, na verdade, é pedindo só para recapitular as marcações. E tem uma outra aqui que a gente vai explicar isso aí posteriormente, Carlos, mas ele está perguntando sobre dupla ou tripla posição. É uma confluência de entrada? Não. Nenhuma marcação para nós é confluência de entrada, a não ser que o preço trave nela, tá? Marcações, de novo, vou repetir, são informações que a gente tem no gráfico passado que vai servir de referência para a gente ver como o preço vai trabalhar chegando nela. São essas marcações que são a referência para nós. Oi, filho. Qual que é a outra pergunta, Robson? Na verdade, é só para dar uma repassada novamente Revisada, né? nas marcações, isso. É o seguinte, você vê o trabalho que o preço está fazendo. Ele está trabalhando o nosso lote de compra, certo? Quando ele trabalha os lotes de compra, a gente tem que ver no passado do gráfico, encontrar os pontos. Espera, filho, papai está acabando. Pode te ajudar. Ah, filho. Fica aqui. Está doendo muito? Não. Oh, meu Deus. Então, o que que acontece? Você tem que ver para onde o preço está voltando, e nesse ponto em que o preço está voltando, a gente faz as nossas marcações, tá? Um exemplo, o preço está voltando aqui. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem o nosso lote de venda e a gente tem os nossos...
Filho, vai acabar. E a gente tem a nossa divisão de preço. Olha que legal aqui, o que acontece? Por que que eu falei que até o nosso pavio era uma indecisão? Tá vendo? Agora, se o preço rompesse o pavio, a gente poderia não ter uma vela de venda aqui, ó. Tá vendo que as marcação da divisão de preço é importante para nós? Olha o preço trabalhando nela. Tá vendo que está rompendo agora? Ele está rompendo. Olha o que ele está buscando. O que a gente tem marcado aqui? Posicionamento vendedor. Desde onde ele defende? Desde o pavio. Vamos marcar outro paviozinho aqui também da vermelha. E olha lá, o preço já está vindo, ó, retraindo na linha que a gente fez referência, tá vendo? Você sempre precisa identificar o trabalho que o preço está fazendo no lote e ver o trabalho que ele fez nos lotes que ele está indo buscar como referência. Depois a gente vai pegar os posicionamentos, tá? Depois a gente vai pegar os posicionamentos, a gente fizer a leitura certinha. A gente vai ver que isso aqui é uma posição de reversão, que o preço, quando se mantém abaixo dela, aqui é uma confluência com a put. Essa vela aqui pode ser vermelha, mesmo apesar dessa pressão de alta aqui, porque ela está dentro dessa posição de venda. Vocês entenderam mais ou menos o que a gente tem que usar de referência para poder fazer as marcações? Mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Augusto, tá me ouvindo? Tô sim. É Adailson, tudo bem? Opa, tudo bem? Como você tá? Ô, Augusto, me diz uma coisa. Quando a vela retrai no posicionamento de alta, ela costuma reverter? Aqui tá acontecendo isso, ó. Isso aqui é uma posição de alta, né? Sim. O preço retraiu nela, tá revertendo. Mas aí ela tem um futuro de alta aqui. É tudo confluência. Ela retraiu e se manteve acima do preço que tem o último nível de venda. É uma confluência a mais para cá, ó. E ela tem uma pressão de alta num preço anterior que ela tem que buscar para fazer a entrega. Então, Certo. é confluência. A gente tem a regra, retração numa posição, o preço reverte, mas a gente tem que ver o movimento do preço, né? A gente tem que ver o movimento do preço para ver se ele segue a regra ou não, somando as confluências. E de olho nas marcações, né? Nesse caso aí, na segunda vela, tem... puxa um pouco o gráfico aí, só para dar uma olhada. Para trás, isso. Ó, temos uma divisão de taxa ali, onde você fez uma marcação e a vela retraiu. Nesse caso, eu poderia dar uma entrada ali? Aonde? Nessas Aqui? duas velas, não, embaixo. Do lado esquerdo. Tem duas velas que você marcou vermelha. Aqui? Isso, exato. Aí temos uma nova alta da divisão desse preço aí, não é isso? Cadê outra? Aqui. No pavio. Você fala uma nova alta nesse Essa pavio marca, ou aqui? exatamente. Não, Nesse pavio? nessa segunda, isso, exato. Sim, aqui você tem o primeiro registro de alta. Exato. Temos o primeiro registro de alta. Isso. Aí, por exemplo, se o gráfico chegar até aí e o pavio dela expirar no corpo dessa vela aí, eu posso entrar ou não? Se a vela estiver vindo aqui, você fala, e Isso, expirar exato. aqui, Isso. Eu posso sim, entrar aí? você pode entrar vendo como que o preço está chegando. Hum. Se o outro preço retrai, ó, essa vela chegou